Muito boa noite a todos. Esta é mais uma emissão de Anjos e Demónios, neste direto que estamos a fazer todas as quintas-feiras às 9 da noite, às 21 horas, e hoje vai ser uma noite muito, mas muito especial. Porquê que eu estou a dizer que vai ser uma noite especial? Porque além de um tema que é muito importante e extraordinariamente atual, e obviamente, além de ter a companhia fantástica do Padre Ricardo, para mim, Ricardo, hoje temos uma convidada mega especial. Porquê é que nas promoções eu fartei-me de dizer que era a minha irmã? Porque houve um monte de gente que vive fora e que está a ver o nosso programa e que não sabia que a Mércia e eu éramos irmãos. E, portanto, quis reforçar, aqui em Portugal todo mundo sabe, acho eu, quase todo mundo, mas lá fora não. Lá fora as pessoas não faziam a mínima ideia que éramos irmãos. Até houve um comentário que me fez rir imenso, que dizia que nós tínhamos um sorriso muito, mas muito parecido e que se éramos primos ou algo assim do género. E então esse reforço foi feito na promo para aquelas pessoas que nos estão a ver fora de Portugal e que tinham essa dúvida ou não sabiam que a Mertz e eu éramos irmãos. Agora já sabem, podemos continuar à frente e obviamente que este programa não seria a mesma coisa se não tivesse a companhia daquele que é o padre mais querido de Portugal. Ricardo Esteves, deixem-me só chamá-lo em direto e já está aqui. Vamos perder só, investir um bocadinho de tempo na chamada, porque já está quase a chegar, com certeza, já está. Vamos aguardar aqui ele entre. Estava a dizer que isto vai ser uma noite extremamente especial, porque vamos ter aqui a minha querida irmã, a Merche, e acho que já estamos em direto. Olá, Ricardo, Oscar. Tudo bem? Boa noite. já estás aí? Estás-me a ver? Já não tens aquele problema da semana passada? Não, já foi remediado, Oscar. Agora está impecável. Ok, fantástico. Então, ainda bem que estás cá e que me estás a ver. Eu queria, em primeiro lugar, dizer-te que quais foram as reações que tu sentiste a semana passada, Ricardo? Oscar, eu acho que tem sido um feedback bastante positivo da parte das pessoas e desde já também agradeço a quem esteve connosco, a quem está connosco hoje à noite. E eu acho que o feedback tem sido bastante positivo, não só na temática que nós temos abordado, que foi sobretudo a infidelidade na internet, mas também e sobretudo as temáticas que nós vamos partilhando aqui com as pessoas que nos acompanham através deste direto e também pela forma bem disposta que nós temos tido um com o outro e também com os nossos convidados. Bom, eu posso dizer que recebemos mensagens de toda a parte do mundo, França, Miami, também tivemos do Canadá, também tivemos na Ilha da Córcega, feedbacks de pessoas que nos estão a ver, que estamos a fazer companhia com este programa. Hoje temos um tema extraordinariamente delicado, não é? Temos um tema delicado que é a ausência parental. Eu queria falar um bocadinho contigo porque existem muitos casos de ausência parental nos dias de hoje, por motivos diferentes. Vamos aqui estipular vários casos, não é? Desde os pais que ficam ausentes porque falecem ou num acidente ou numa questão de vida, ficam as crianças sozinhas à mão de algum familiar. E depois também temos os casos de casais que se separam e um dos Sim, sim. cônjuges, também desaparece e fica um com a responsabilidade toda. Também temos o caso, portanto, além dos órfãos, das crianças que são órfãos, o meu cuco está sempre pontual. Está a dar horas, está a dar horas. E também temos muitas variedades de casos. Ricardo, na tua vida de profissão, na tua vida como padre, tu já vivenciaste casos destes, estiveste perto destes casos, não és pai, és padre, mas não és pai, não é? Sim, exatamente, Oscar. Quer dizer, uma pessoa não é pai de forma biológica. Que tu saibas, que se calhar até és pai. Talvez, quem sabe, quem sabe. Não diria que sou um pai biológico, mas numa questão de fé, os padres e Olha, da sobretudo. Bélgica, desculpa lá, antes de competir, estamos a mandar também cumprimentos da Bélgica. Um beijinho à Bélgica também. Obrigado por estarem sintonizados connosco. Agora sim, desculpa lá ter-te interrompido. Não faz mal, Oscar. E um beijinho para esta gente toda. É sempre bom ter sempre pessoas connosco, até porque nós queremos partilhar algo que é interessante e certamente que muita gente vai rever-se em muito daquilo que nós vamos partilhar e certamente que também há muitos testemunhos de vida que as pessoas gostariam de deixar aqui connosco. No que se refere então, eu não vou dizer que sou um pai biológico,
pelo menos até ao momento que eu saiba. Mas numa questão de fé, nós acompanhamos muitas situações e uma das coisas com que eu me deparo mais é que às vezes mais importante de nos perguntarmos quais são as consequências do divórcio, eu acho que seria mais conveniente perguntarmos o que é que poderia ser feito para atenuar um pouco as consequências do divórcio. Até porque muitas vezes encontramos quesílias no pós-divórcio, muitas vezes os pais vivem as suas frustrações, as suas próprias guerras e esquecem-se daquilo que é o maior interesse e que no fundo é o bem-estar dos seus filhos. Mas também, além dessa situação, às vezes também são usados como arma de arremesso, não é? Exatamente, é aquilo que podemos chamar alienação parental, no fundo. Não é? Muitas vezes vemos questões delicadas em que se o filho está ao cuidado da mãe, muitas vezes a mãe, o pai até envia prendas ou cartas para o filho e se calhar a mãe até esconde para que não haja uma ligação e o filho possa ganhar um certo ressentimento e até um ódio. E quando fala mãe, fala muitas vezes na questão do pai, não é? Muitas vezes o filho também fica à guarda do pai. Mas atenção, existem casos e casos. Existem Claro, casos exatamente. em que são os pais que abandonam e fica a mãe com toda a responsabilidade, mas também existem casos em que a mãe abandona e os pais, eu conheço vários. Sim, Conheço sim. vários pais que têm não um, mas sim dois filhos, ainda por cima de mulheres diferentes. Não vou mencionar porque é uma pessoa maravilhosa e tem cuidado os seus filhos com todo o carinho, sozinho. Ainda por cima com uma vida profissional e todos nós sabemos que as mulheres hoje em dia, além de terem muitas responsabilidades de casa, também têm o seu próprio trabalho e mais a profissão todos os dias de serem mãe ou Sim, pai, e nós neste vemos, caso, não é? nós Dos vemos que progenitores. nós vemos que o divórcio, no fundo, é um fenómeno bastante delicado, até porque nós sabemos que depois do divórcio implica aqui, se calhar, uma quebra financeira também, que é uma coisa que há um fator que há que ter em conta. Ou seja, muitas vezes vemos que a criança. Mas, Ricardo, nem sempre é o fator económico que conta. Quer dizer, também conta, e também pesa Não, nos não, dias de hoje, que as coisas não, estão caríssimas. Hoje vamos ao supermercado, não é? Pelo menos aqui em Portugal, das pessoas que nos estão a ver fora, e temos uma valente surpresa quando vamos pagar a conta. Trazemos meia dúzia de coisas sim, sim, mas a eu não casa falo. e cada vez as coisas estão mais caras. Sim, exatamente, mas eu não falo só numa questão de uma questão de alimentação, naquilo que são os bens essenciais. Eu falo sobre também numa questão educacional. Se calhar vemos que enquanto os pais estão casados, existe um equilíbrio económico, em que o filho se calhar até pode andar numa escola completamente diferente, o filho tem atividades extracurriculares. Depois, quando acontece o divórcio, nós vemos que muitas vezes os filhos ficam ao encargo do pai ou da mãe, e muitas vezes o pai ou a mãe têm que multiplicar as horas de trabalho para conseguir pagar certas despesas. Ou seja, o que é que acontece aqui? Muitas vezes o pai ou a mãe tem que multiplicar as horas de trabalho, não há um acompanhamento na escola tão intensivo como existia anteriormente, se calhar os filhos têm que Claro. abdicar de certas atividades até ou explicações. Portanto, não é a questão financeira em si, é todo um ajuste que vai ter que ser feito e que se não houver aqui uma certa democracia entre o pai e a mãe, certamente que isto vai trazer inconvenientes naquilo que é o crescimento humano, mas também espiritual da criança, ou seja, dos filhos. Mas atenção, estás a falar pai e mãe, mas a palavra que é usada hoje em dia é progenitores. Mas eu não sou Porque também muito. existem pessoas que adotam, não é? E Sim, que não sim. são os pais biológicos, mas são aqueles que são os encarregados e que acabam por ser os pais. Mas eu, Ah, para ser sincero, Oscar, é uma expressão que eu não gosto muito de usar a questão. de Não estou, utilizar. não estou a dizer que não é legítima, mas não é uma questão que eu gosto muito de usar. Apesar de não ser pai biológico ou mãe biológica, eu acho que aquele que educa, aquele que incute princípios, que tenta fomentar na criança valores para a sociedade, eu acho que esse que é pai. Pai e mãe não é apenas aquele que gera. Até porque eu partilhava contigo no último encontro que tivemos, no último direto, em que realmente não é o sangue que gera família. O sangue gera parentesco. Família é gerada na confiança, no amor e no respeito. Ah, muito bem, muito É a bem. minha opinião. Porque a família é aquela que nos estima, que nos cuida, e a família é aquela que está nas piores situações, certo? Não é Sim, aquela que está a exatamente. partilhar a mesa de Natal, mas é aquela que durante o ano nos acompanha. E isso Sim, pode não ser biológico. Existem muitas pessoas que chamam pai e mãe, e são pais e mães, embora não biológicos, mas que são realmente os pais e as mães. Eu queria partilhar uma coisa, Ricardo. Nós sim, tivemos sim. uma pessoa, uma ouvinte, uma espectadora, neste caso, que nos mandou uma mensagem que me tocou bastante. Obrigado. Antes de nada, queria-vos dizer que isto que eu vou fazer agora vai ser cada vez melhor. Portanto, nós vamos ter cada vez mais interatividade e
o Ricardo e eu já dissemos, vamos ter um concurso, não é? Com prémios. Mas Vamos isso sim. desvendaremos pouco a pouco. Aqui há uma coisa que me tocou bastante, porque nós tentamos ler todas as mensagens vossas que recebemos com todo o carinho, inclusivamente tentamos responder sempre que podemos. E esta mensagem é da espectadora PC Cristinas 1966. Ela está E a dizer gostei. que podes dizer, desculpa, ela está a dizer que podes dizer que ela está aqui. Está? Ok, Ah, que sim, bom! sim, sim. Cristina, PC Cristinas 1966 enviou uma mensagem que me tocou pelo positivismo. Não, porque às vezes mandam cartas realmente com histórias de vida muito complicadas, mas estas histórias de vida que também nos ensinam a ser positivos e enfrentar as Sim, coisas, isso é para mim verdade. foi das melhores coisas que aconteceram esta semana. Reparem, eu vou ler o mais rapidamente possível. Boa noite. O tema desta semana, apesar de bem polémico, infelizmente é muito atual. Posso aqui contar a minha realidade. Sou divorciada, tenho 3 filhos com idades de 24, 22 e 17 e em 16 anos de casamento sempre fui mãe e pai para os meus filhos. O pai sempre foi ausente e continua a ser. Estive casada estes anos passando um mau bocado, mas mesmo mal para que os meus filhos tivessem os pais juntos. Para quê? Pergunto eu. Agora digo, mais vale um pai ou mãe ausente do que sujeitar os filhos a certas coisas. Hoje posso dizer com toda a certeza, a melhor coisa foi a separação. Tenho 3 filhos que amo incondicionalmente, bem educados, humildes e uma coisa, nunca escondi nada deles. Viram o que passei no casamento para que pudessem ter os pais juntos. No dia em que lhes disse que me ia separar, disseram: mãe, já devias ter feito isso há muito tempo. Criei-os sozinha. O pai nunca deu a pensão de alimentos. Orgulho em dizer que, apesar do que passei, hoje sou uma mulher feliz. E uma coisa, os meus filhos nunca precisaram de apoio psicológico, pois sempre falei com eles tudo da vida. Somos muito unidos, só uma coisa, seja homem ou mulher, nunca se sujeitam a nada num casamento para que vossos filhos tenham os pais juntos, pois a nossa felicidade e a dos nossos filhos está no amor que nós lhes damos, seja casado ou divorciados. Um pai ou uma mãe ausente não dá felicidade aos filhos. Os filhos são para a vida, por isso, amem os vossos filhos e obrigado. Desculpem o meu desabafo. Esta foi a mensagem que recebemos e vemos aqui o caso de uma mãe que não foi um, mas foram três filhos, o qual Sim. ela teve que fazer papel de pai e mãe, Sim, Oscar, certo? mas esta a Cristina aqui, no fundo, ela vai ao encontro daquilo que eu dizia. No fundo, ela, não vou dizer que subjugou-se ou submeteu-se a uma situação desgostosa ou até menos boa numa questão de felicidade, mas no fundo sempre teve uma abertura com os próprios filhos. Muitas vezes a tendência dos pais, em caso de divórcio, é falarem mal de um de outro para tentarem puxar os filhos para o seu lado. Eu vejo, os pais que têm este tipo de atitude, no fundo, são pais que sofrem de uma carência afetiva. Eu acho que o pai e a mãe devem colocar sempre em primeiro lugar aqueles que são os filhos. Até porque no dia do casamento, o pai e a mãe, e eu gostava de explicar um bocadinho este sentido, o pai e a mãe formam uma só carne quando resultam os filhos. Ou seja, nós somos uma só carne do meu pai e da minha mãe. Portanto, o bem primordial que os pais podem ter são os filhos. Eu não digo que a mãe tem que se subjugar a situações menos boas, ou o pai, mas pelo menos tentarem viver uma democracia, tentarem ser pelo menos coniventes naquilo que é... Pelo menos justos, não é? Que sejam justos. Exatamente, E sejam exatamente. justos para perceberem que o mais importante aqui é a educação e é o futuro de um filho, não é? E que possam colocar as guerrilhas e as quesilhas que entre eles e as frustrações que canalizem para o outro lado, mas que não canalizem para os filhos. Oh, Ricardo, eu não sei porquê, mas eu acho que tu davas um ótimo pai. Tens que repensar isso de ser padre e arranjares uma moçoila que te dê uma descendência, porque eu Não acho que sei. serias bom pai. Esta é a minha opinião, vale o que vale. Sabes qual é a dificuldade? É arranjar quem me queira, Oscar. Porquê? Não sei, Porquê? pergunto eu. Te pergunto eu. Alguém que te queira? Ah, tenho a certeza que aqui entre os nossos Não quero ouvintes, fora. tens ouvintes que te amam de paixão, tenho a certeza absoluta. Eu também os amo a eles. Atenção que já está a aproximar-se a hora, temos que receber aquela que é a nossa convidada especial, neste caso, falar da minha irmã Merche. Ficam a saber, aqueles que estão fora e que não têm acesso, que a Merche está
agora no Big Brother como comentadora, portanto ela está em ativo. Se por acaso vocês tiverem a oportunidade de a ver, ela está nos extras e como comentadora, é uma comentadora justa. Mas vamos ver, vamos lá ver se ela entra agora, se vai acontecer como a semana passada. Ela estava a cozinhar, disse que estava quase a entrar. Quem? Ela? Ela colocou um post ainda há pouco tempo. Está quase a entrar. Bem, eu já lhe mandei o convite. Eu espero que ela entre a qualquer momento. Portanto, vamos aguardar o que é que vai acontecer. Entretanto, Ricardo, se tu fosses um pai que de repente a mãe fosse embora e fugisse das responsabilidades, o que é que tu fazias? Oscar, eu no fundo não ia obrigar ninguém a sentir-se preso por causa de um filho, que eu acho que o filho não deve ser causa de prisão de ninguém. Iria fazer tudo para cuidar desse filho, dessa filha, que seria minha, e iria tentar dar o máximo daquilo que é o meu amor, iria lutar e tentar se ingrar na vida, sobretudo, para poder dar o melhor à minha filha ou ao meu filho. Eu acho eu acho que eu não pensaria de outra forma. Mas também não iria fazer pressão sobre a mãe, quando a disposição da mãe não seria essa, de acompanhar. Olha, a Beth Hello! Hello! ¡Oh! Ya estoy. ¡Hola, hermana! Con mi salero, mi hermana. Romana. Me llamo Romana. Senhoras e senhores, ela é aquela que é uma das primeiras figuras em Portugal da apresentação da moda. Ela é, além de linda, tem uma alma enorme, enorme. Ele É a minha querida irmã Merche Romero. Um forte aplauso, todos Eu desde vou casa. mandar, Como... eu mando um beijinho. Espera, Oscar. deixa-me o meu emoji. É... olha o teu sobrinho vir trazer luz. Ele quer me dar luz. Vejam só. Quem é que te quer dar luz? O meu Peraí, Salvador? deixa, é o teu querido sobrinho. Olha. Então, mas já agora podemos apresentá-lo às pessoas que nos estão a ver. Senhoras e senhores, este é o meu sobrinho, o Salvador. Olá, Salva, que tal? Vamos ter mesmo de jantar e eu vi aqui Oscar Romero, para Ricardo, entrar no direto e eu, Salvador, tem que entrar. Pronto, foi assim. E ele é a luz dos teus olhos, iluminou-te. É verdade, ele ilumina-me a alma todos os dias. Essa é a razão de lutarmos todos os dias, às vezes. É verdade. Olhem, ficam a saber que o meu sobrinho Salvador é uma das crianças mais meigas e sensíveis que vocês podem imaginar. Não ok? fossem os gêmeos. Pois, é mesmo signo. Ele nasceu no dia 8, eu nasci no dia 10. Temos 2 dias de diferença e alguns anitos, não é, Salva? Pelo menos é bem disposto, vai ser artista. Ele vai. Oh, meu Ele Deus, vai. isso não, que escolha outra profissão. Político, que está na moda. Político. Ou padre, pode ir para padre, nunca se sabe. Para padre, olha, não sei, tu tens um grande salário e tu ganhas assim aos milhares, porque senão vamos metê-lo para padre. Não, Oscar, se for por esse prisma, mais vale ir para político. Vês, eu te digo. Mertze, estávamos aqui a falar sobre a ausência parental, não é? E estamos a dizer que há casos e há casos. Há homens que se vão embora e deixam as mulheres com as responsabilidades, há mulheres que se vão embora e deixam os maridos com as responsabilidades. Conheço um caso, não com um, mas com 2, e que estão a puxar para a frente. Ser uma mãe ou um pai a cuidar de um filho a tempo inteiro e trabalhar, não é pera doce. E eu que eu diga. Não. Na verdade, bem, é dizer boa noite a todos. Que está a entrar gente. Então, eu vou deixar aqui com vocês, claro, pedindo autorização, que isto é aquela veia artística que também me vai logo para a apresentação. Não, queria deixar aqui um desafio às pessoas que nos estiverem a ver, para colocarem algumas questões ou quiserem partilhar connosco alguma coisa, deixem uma mensagem ou então nós vamos espreitando, até porque vamos vendo os coraçõezinhos a aparecerem de lado e por vezes também vemos alguns comentários e já estamos aqui a ver as pessoas a interagirem connosco e é importante cumprimentar toda a gente e dizer que é um prazer estar convosco aqui, principalmente com vocês os dois, meus anjinhos e meus demónios. E hoje um tema Isso é o tão Oscar. importante. Um tema Não, tão o demónio és tu. Hoje és demónio. Hoje estás com essa cara de malandro, Meninos, Ricardo. comportem-se. Vamos ouvir o prima, vá. Hoje em especial este tema, porque tanto me diz respeito, como também a muita gente que nos vê e que nos segue, e muita gente por todo o mundo, não é? Pais separados. Pais separados é às vezes um problema,
para alguns, não para toda a gente, porque há quem se dê bem, mas a verdade é que o que provoca aos filhos é realmente algo que nós devíamos discutir mais vezes e falar mais vezes, até porque o sistema não está a nosso favor, a favor das mães que ficam encarregadas de educação dos filhos, ou pais, e que por vezes nos sentimos desamparados, tal como tu disseste muito bem. É muito difícil nós termos trabalho e por vezes, principalmente o nosso, que não tem horários fixos, que hoje estamos aqui, amanhã temos que viajar, e principalmente quando também não somos famílias numerosas, não é? Em que podemos pedir ajuda a pais, avós, tios, sem dúvida que é muito importante e o papel dos avós hoje em dia é fundamental. Aliás, não é hoje em dia, sempre foi. Eu acho que os avós são pais duas vezes, não é? Sim, Primeiro, exatamente. porque dão uma grande ajuda aos filhos e porque é um amor incrível os netos, não é? Eu quero ser avó, já disse ao meu filho, eu quero ser avó, quero ser mãe novamente. Então, por vezes, chega a ser desesperante, porque infelizmente muitas vezes tudo é dinheiro, não é? E nós movemos-nos com o dinheiro. Como é óbvio, para criar um filho é preciso ter uma estabilidade mínima, que passa por, nós sabemos que falamos, por exemplo, de uma creche, se não pusermos na creche, fica com a avó. Se fica com a avó, não convive com crianças. Portanto, há aqui várias consequências que têm realmente as separações e não só. Também estes casos não são só para pais separados, porque por vezes os pais também têm trabalhos que não conseguem dar tempo de qualidade Sim, exato. aos filhos. A ausência, bom, querem fazer perguntas diretas, senão eu vou ficar aqui a falar. Sim, a ausência. Sim, Eu temos tenho, eu não muitas sei, perguntas. Ricardo, tens algumas perguntas, eu tenho muitas perguntas também que eu tenho, acho que tenho são, algumas. apesar de conhecer a vida da minha irmã de trás para a frente, de frente para trás e ela a minha, porque somos confidentes, somos irmãos e confidentes, eu acho que nunca lhe fiz estas perguntas. Portanto, eu gostava de estrear-me com uma e Ricardo, prepara tu já uma, que eu sei que já tens aí a espingarda Já está pronta aqui. para disparar. Olha, Já, eu conheço a tua cara de caso, estás aí com a cara de caso. Já Oscar, agora, vou mandar um beijinho à nossa mãe que exato, nos está a ver a nossa também neste mamã. momento, que ela mandou uma mensagem e disse, vou-vos ver. Um Oh, beijinho, mami. Ela Também também mando para a tua mãe, foi uma Oscar. destas mães pioneiras, a Maria Teresa foi uma das mães pioneiras, que também ficou com a responsabilidade de dois filhos, neste caso, a Mertcha e eu. E que conseguiu fazer e as viemos coisas para Portugal. e Assim começou a nossa história neste país, não é? Nós viemos, a nossa mãe guerreira, com uma mão à frente e outra atrás, como se costuma dizer, e trouxe os filhos para o seu país, que na verdade a nossa mãe é portuguesa, e veio ter com a sua mãe, por sua vez. Portanto, com a nossa é a avó. última costela que temos, é a última É costela verdade. portuguesa que temos. Mas agora, E é também um orgulho saber que ela conseguiu puxar o barco à frente com todas as dificuldades enfim, também há inseguranças numa mãe, não há? Será que estou a educar bem? Será que estou a fazer o melhor? Será? sabem uma coisa engraçada? Bem, primeiro agradecer à minha mãe que ontem ficou com o Salvador para eu poder ir trabalhar, porque, como sabem, às vezes o extra acaba muito tarde, portanto aqui um beijinho enorme pela ajuda maravilhosa que ela também me dá. Esperem, espaço publicitário. Obrigado, mami, por estares. E, portanto, já estão aqui a chegar imensas mensagens e uma delas diz assim: gostaria de perguntar o que pensam quando um pai diz a um filho de 7 anos que nunca mais o quer ver. Bom, eu não sei se vocês querem falar sobre isto. Eu acho que esta mensagem desta senhora aqui foi muito importante, aliás, como tantas outras, porque é incrível quando eu partilhei algumas coisas sobre também a minha vida, porque as pessoas acompanham há anos e sempre, inclusive, acompanharam a minha gravidez, portanto, não tenho qualquer problema em partilhar nada da minha vida, porque na verdade eu cresci com o público que me segue há tantos anos. E a minha família também cresceu assim e por aí fora. O que é que estás a rir, Padre Ricardo? O que é que aconteceu Não, aí? estavam aqui a rir de uma mensagem que enviaram aqui um colega meu que dizia: quando tiver filhos, vão para a tua casa, Ricardo. Vês? Partilha Eu connosco digo essas que tu, coisas, que isso também é bom. Padre Ricardo, eu aposto que qualquer filha estava bem contigo, porque tu também tens cara de ser muito meigo e de certeza que irias educar da melhor forma. Eu acho que sim, eu acho que ia tentar dar o meu melhor, pelo menos como pai. Claro que sim. Eu acho que educar ou ser pai, às vezes não tem que ser, por tantos casos que nós sabemos, não é? Pais de sangue. E mães, portanto, pode ser uma mãe que adote uma criança e esse filho é Sim, sim. igualmente um filho desejado e feliz. Bom, voltando aqui a esta questão,
Tu estavas a falar de uma criança que ouviu do pai Sim, dizer, de 7 anos, de que 7 nunca mais anos. o quer ver. Uma Meu Deus, idade, perdoa, ele não sabe o que está a dizer. uma idade difícil, aliás, todas as idades são difíceis, mas com 7 anos de idade, ouvir isto de um pai não é fácil, não é? Bom, isto é fugir Nem se completamente entende. às Como é que uma criança de 7 anos responsabilidades. entende isto, não é? Não, a Um criança não adulto entende de entende, a uma maneira, criança. mas o que é que uma criança entende? Um Esse é pai que é a o dizer problema. é uma rejeição total que vai deixar uma pegada para toda a vida. Esta Nós, criança, o problema, desculpa, Mércio, o problema é esse. O problema é que a criança não entende. A criança vai assimilar um sentimento em relação a isso que ela ouviu. de E culpa, depois, é de incrível culpa, porque as exatamente. crianças culpam-se dos Exato. erros dos pais, quer dizer, porque é que os pais não estão juntos? É por minha causa, porque eu nasci, porque isto. Enfim, é tão complicado isto, daria pano para mangas e olha, o que eu posso dizer é que pode dar amor a dobrar, explica ao seu filho que é uma opção, é uma escolha e olha, isto não é para nós aconselharmos, não é? Cada pessoa passa por coisas muito difíceis, eu desejo-lhe maior força, porque sem dúvida que está nas mãos desta senhora, neste caso não consigo ver aqui, Isabel, ser mãe e pai, não é? Porque por vezes é isso que acontece, como ao contrário. Não vamos só dizer aqui que é só de um lado. Eu conheço pais maravilhosos e também pais que assumiram o duplo papel, que as mães também seguiram a sua vida, que a Sim, mim me sim. custa muito aceitar e perceber. Até porque a ligação de uma mãe a um filho, mãe, estamos a falar, pronto, É uma questão biológica, sim, sim. uma questão biológica, o cordão umbilical é para toda a vida. Eu costumo dizer isto, quando se gera uma criança dentro do nosso corpo, é um pedaço de nós que está ali. O pai tem igualmente sentimento, tem tudo mais, mas a mãe, a mim custa muito entender isso e aceitar, mas eu acredito que também tem a ver com desequilíbrios e por aí fora. Voltando aqui à questão, eu não sei como é que há pessoas que têm coragem de fazer isso e dizer isso a uma criança e abdicar do amor de um ser humano que nós acabamos por gerar e pôr no mundo é a maior cobardia que pode haver. Fugir às responsabilidades por puro egoísmo, porque acaba por ser puro egoísmo, porque nós temos que abdicar de muita coisa para os nossos filhos. É verdade, Sim, exato. muita coisa mesmo, para não dizer que por vezes, lá está, depois culpamos-nos, dizemos, olhamos para nós e dizemos, bem, não estou a fazer as coisas bem. Para mim não há melhor frase que me podem dizer, ai, o teu filho é tão meigo, ai, o teu filho está tão bem educado. Deixa-me muito, Mas o muito, Salvador é muito meigo. muito meiguinho, e isso, eu também sempre dei muito amor, porque ele também me veio dar muito amor, não é? Ó, Há aqui Mércio, uma... Claro, posso querido. fazer-te uma pergunta? Para além das dificuldades que, como mãe, às vezes sem um acompanhamento presencial do pai sentes, o que é que mais te enche daquilo que ouves do teu filho constantemente? O que é que mais te Olha, emociona? o apoio, o amor. É assim, o Salvador. Alguma expressão que ele use, um Nós, abraço, nós todos os dias, praticamente todos os dias, nos dizemos que nos amamos. Eu acho que é tão importante, porque nós acabamos por crescer com a ausência até destes carinhos a partir de uma certa idade, ou destas palavras. Dizer a alguém que amamos é a coisa mais bonita que pode haver, não é? O Oscar e eu acho que podemos falar, posso falar pelos dois, crescemos também com uma ausência parental, ao fim e ao cabo. E principalmente a ausência, o amor. Porque ser pai não é Sim, só de nome, não é? Portanto, e picar a ponte e ok, bora lá passear um bocadinho e volta para casa, não é? Ou ser mãe, também não é isso. Portanto, nós crescemos com essa ausência e acabamos por amar e beber amor de outras pessoas para preencher uma lacuna que ficou para o resto da vida, não é? Porque ficou, aliás, Freud, o psicanalista, foi o primeiro que descobriu uma das coisas mais importantes, já agora todos que estão aí, Sigmund Freud é o pai da psicanálise e ele tinha uma teoria fabulosa, é que eu estou a tentar ler as mensagens, mas juro-vos que estão tão transparentes que torna-se muito difícil. Temos aqui uma ouvinte que está a dizer que é uma avó orgulhosa e queria mandar um beijinho, avó babada. Um beijinho para ti. Beijinho a todas as avós que são muito importantes na nossa vida, Muito, muito. por Tu tudo. tens lembranças da nossa avó, não tens? Tenho muitas. Das nossas avós, porque na verdade eu tenho muitas lembranças da Memé, porque era aquela referência de mulher espanhola, para mim. A minha avó fazia um coque enorme. Quando ela tirava o coque, o cabelo dela batia na cintura. Para mim aquilo era... Ai,
Eu ficava a olhar para ela e eu quero ser assim quando for mais velha. Era festa. Já agora esclarece, a Memé era a avó da parte do pai e a Julieta era a mãe da nossa mãe, portanto a nossa avó materna. Mas dizer que era dependência afetiva, que acontece uma coisa muito engraçada com as crianças, que não é engraçada, não tem piada nenhuma, mas é engraçada, que ficam com uma lacuna afetiva tão grande que estão sempre a querer demonstrar que são válidos e que são bons e que fazem as coisas bem, e então a reação normalmente desses pais é quase um pontapé. E a criança está sempre nesse jogo de dependência afetiva para tentar demonstrar que é bom, que consegue, que quer sentir que o pai tem orgulho, ou a mãe, não é? Neste caso, e essa dependência afetiva deixa, como tu estavas a dizer, Merche, deixa uma lacuna para toda a vida. Portanto, isto não é propriamente uma coisa de brincadeira. Quando se tem um filho, é importante darmos o amor, não é? Darmos o amor, a atenção. Às vezes uma brincadeira, pôr-nos a brincar com plasticina, coisas simples, não precisamos de gastar dinheiro. Às vezes é mais essa presença, essa... O tempo é precioso. O tempo de qualidade, por exemplo, que nós podemos passar com quem amamos. Mas o Padre Ricardo ia dizer qualquer coisa. Não, eu ia dizer que muitas vezes o facto de muitos pais e mães até agirem assim é porque se calhar também anteriormente na vida deles como crianças não tiveram um pai ou uma mãe presentes. Eu sei que nada disto justifica, até porque vocês são um caso vivo disso, como existem muitas outras pessoas. A Merche falava da ausência parental da parte do pai, não é? Mas no fundo nós temos que entender que muitas vezes as pessoas não sabem o que é ser pai ou mãe porque nunca tiveram esse apoio familiar quando eram crianças. Eu repito, nada justifica... Há muita gente que se revolta. É assim, Sim, dizer sempre que eu aprendi com a dor. Ou seja, tudo aquilo que eu não gostei que tenha vivido, eu tento não passar isso para o meu filho. Quando eu digo tento, é que por vezes nós até cometemos os mesmos erros sem darmos conta. É quase padrão. E aí é que nós temos que parar, refletir e dizer assim, não, isto não é assim, porque o grau de exigência depois também fica muito alto, muito elevado, como o Oscar disse bem. Sim. Nós acabamos por querer ser perfeitos, porque queremos surpreender sempre, porque nos faltou alguém que nos dissesse, estás ótimo, continua, vai em frente. Eu não sei o que é isso. Sei da minha mãe, mas a minha mãe também, coitada, tinha tanta coisa às vezes que fazer, que o nosso apoio, por acaso, era entre os dois, o Oscar e eu. Muita gente pergunta, tu estás mais ligada ao teu irmão mais velho. Tem a ver precisamente com a pouca diferença de idade que nós temos, que são cerca de 2 anos e meio, 3 anos, e também o apoio que nos demos. Nós crescemos, passámos essas dores juntos, não é? As maiores, ou essa ausência, e depois, quando cada um seguiu a sua vida e foi viver para a sua casa, independentemente de estarmos sempre em contacto, acabámos por sentir isso muito. Vamos aplicar tudo aquilo que não gostamos, vamos transformar isto em algo melhor. Sim, isso. E eu acho que isso é fundamental. Eu acho que também isto dos filhos também tem a ver quando os filhos são programados, quando não são programados. A vida mesmo assim surpreende-nos. E o meu filho... Sim, às vezes... Sim, Mércia, diz, continua. Não, o meu filho, por exemplo, para mim chama-se Salvador porque me salvou numa fase da minha vida em que eu tinha que me dedicar à maternidade e tinha que viver isto a tempo inteiro. E assim foi. Foi muito duro, porque coincidiu com a altura que eu deixei de estar na televisão mais frequente e senti-me completamente desamparada. Agora, o que é que vai ser da minha vida? Quando eu me apercebi, foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida. Porque isso só conseguimos perceber algum tempo depois. Quando nós realmente aceitamos e olhamos para a vida com outros olhos e dizemos assim, não, calma, o que é a vida? Nós não estamos aqui para viver apenas para trabalhar, ganhar dinheiro, o ano inteiro como loucos e não viver o mais belo que é o amor. O amor Sim, é eu acho- que nos une. Há uma coisa do nosso pai, que eu não sei se cheguei a confidenciar, mas um ano antes de ele falecer, eu tentei de algumas maneiras, porque sabes que no fundo o nosso pai tinha muitos remorsos de não ter sabido fazer melhor e de não ter sido um pai presente. Ao tal ponto que quando eu lhe telefonava, ele já não conseguia falar comigo. Ele chorava. Ele apenas chorava. Não, E tu isso, se calhar, tu que podemos a deixar... imagem, tu eras a imagem portanto, para ele, o filho o Barão era o Oscar. O Oscar, aliás, tu, inclusive, fisicamente és muito parecido com o nosso pai. És com o nosso pai e com a mãe, porque curiosamente acho que és o mais parecido. Eu estou a ficar igual à minha mãe agora. Mas, Pois estás.
pai, tantas vezes que eu vejo o nosso pai em ti, tantas, tantas. E eu vejo-te a ti com a Tita Romy. Eu olho para ti e muitas vezes lembro-me. A Tita Romy é a irmã do meu pai, que era uma modelo, uma musa inspiradora em Barcelona, mas é que de facto a genética é incrível porque tu tens genes muito parecidos à nossa tia. E eu tenho metade, metade. Eu estou ao pé da minha mãe e dizem, chapada também. Eu estou ao pé do meu pai e dizem, és fotocópia. E eu disse, porra, isto é tramado, não é? Mas achas que este exemplo que eu acabei de dar, os remorsos que ele tinha, que ele não conseguia dizer uma única palavra ao telefone porque vinha-lhe o pranto, achas que isto... Voltamos atrás, e Padre Ricardo, acho que aqui vai concordar e vai precisamente ao encontro que o Padre Ricardo disse, é que o nosso pai também já tinha vivido a separação da nossa avó com o nosso... e não perdoou a nossa avó. E não perdoou. Mas ele não perdoou. E este é que é o segredo. Quando nós conseguimos perdoar e aceitar, é quando a nossa vida anda para a frente. E quando realmente resolvemos algumas dores que fazem parte agora do passado, que vão viver connosco para o resto da vida, mas vamos saber lidar com elas. E esse, para mim, foi o maior segredo de viver bem comigo mesma e aceitar tudo aquilo que me estava a acontecer. Agora tenho que ficar a tempo inteiro com o meu filho, pois vou ficar a tempo inteiro com ele, vou conseguir tudo na mesma, vou continuar a lutar, e assim mesmo nós temos que pensar, todas as mães, todos os pais, é que a vida são 2 dias, isto passa a voar, não vale a pena estarmos aqui. Até porque o perdão, que era o que dizia a Mércia, no fundo, nós temos que entender que o perdão não é apenas um desculpar o outro, o perdão é nós encontrarmos a aceitação da condição que vivemos atualmente. E quando nós aceitamos a condição que vivemos, seja ela qual for, mais boa ou menos boa, nós entramos num estado de paz e começamos a ter um sentido diferente da vida. A Mércia dizia uma coisa importante há bocado. Hoje em dia é uma das coisas que eu aprecio mais do que se calhar antigamente nós não tínhamos tanto da parte dos nossos pais. Hoje em dia é mais frequente ouvirmos uma mãe e um pai e um filho dizerem amo-te. E por nós isso se calhar... Porque eu não me lembro de ouvir isso do meu pai. E a minha mãe não dizer. Hoje em dia abraço mais a minha mãe a mim, a nós. Claro que quando éramos crianças, a minha mãe sempre se desfez em carinhos e tudo mais, mas quando nós atingimos uma adolescência, nós também ficamos assim um bocadinho mais irreverentes e começamos a pôr parte dos nossos pais, porque... Faz parte. Eu ainda hoje, como me lembro muito bem disso, eu digo ao meu filho, ele está a crescer, já está com 10 anos e vou levá-lo à escola, e eu digo, dá um abraço à mãe. Quando acordo, eu tenho que me dar os bons dias, um abraço, um beijo. Todos os dias eu exijo esse amor, mas não é eu exijo, porque dou também, como é óbvio, mas é tão importante esse carinho ao começar o dia, ao deixar a criança na escola, ao receber a criança da escola. Não temos que andar sempre a correr. E isto foi outra coisa que eu aprendi. A minha vida foi sempre uma correria. Sempre, 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 sempre. E a vida obrigou-me a parar. A vida encarregou-se de me dizer, foi um travão. Olha para a tua vida, resolve tudo o que tens a resolver e anda para a frente. E foi isso que Até porque nós temos muita mais facilidade hoje em dia, ao fim de 15 dias, de conhecer uma miúda, dizer amo-te, do que se calhar muitas vezes até no dia da mãe, dizer à mãe, mãe amo-te, ou pai amo-te. Eu acho que esta falta de intimidade na linguagem... Sim, mas cuidado aí, vou-te interromper só numa coisa. Cuidado, Ricardo. Que a palavra Made in China e I love you são as mais utilizadas em todo o mundo. Mas isso... Ok? Made in China e I love you. Esse amo-te, às vezes não tem que ser por palavras, também por ações, não é? Sim, mas às vezes a linguagem é importante. Mas olha, sim, sabes porque é que ele está a dizer isto? Porque aposto que o meu irmão não diz isso muitas vezes. Quem? O amo-te? Olha, sabes que eu confesso que não digo muitas vezes, porque normalmente, e devia dizer, primeiro começar por mim, olhar-me ao espelho e dizer amo-te, que é um exercício fundamental, aconselho a todos fazerem, se conseguirem enfrentar o teu eu ao espelho e dizer eu gosto de ti, é fantástico. Mas não digo isso. Uma mãe dizer a um filho amo-te é natural. Tu dizeres amo-te a muitas pessoas torna-se vulgar. Eu acho que a palavra amo-te tem que ser mesmo para pessoas especiais, quando não são da tua descendência, como é o caso do teu filho, e porque é impossível amares todo mundo, podes gostar, mas amar é amar perdidamente, como dizia a Falabella Espanca, é difícil encontrares esse amar perdidamente, ser sangue e vida em mim, e acho que
gente. Que devemos Estamos na utilizar hora esse do jogo, âmbito a quem estamos na hora do merece. jogo. A quem merece. Esse âmbito a quem merece e não utilizá-lo, era isso que eu estava a querer dizer, de forma fútil, como made in China. Tu olhas qualquer coisa feito na China, feito na China, feito na China. O que é que não é feito na China? Portanto, se não dissermos muitas vezes, mas dissermos no momento adequado, eu amo a minha mãe, eu amo-te a ti, isso posso dizer publicamente, o padre Ricardo depois disto vai querer ser pai. Vai pegar, como Eu é que se acho diz que sotana em português? Sotana? Vai pegar na... Como é que se chama as tuas vestes? está Desculpa, ligado. em português. Sotana em Alba. espanhol. Também não me Não, está. Sultana Hã? é batina. Sultana é batina. A batina. Vais pegar na batina em cima de uma coluna e quero ser pai. Tu eras capaz de dar bom pai. Olha, vamos aqui abrir Oscar, uma pergunta. sai para Vocês lá, acham, Oscar. vocês acham que o Ricardo seria um bom pai? Que o padre Ricardo seria um bom pai? E se isso seria... E agora uma questão importante. Ricardo, se tu, porventura, te acontecesse dizeres do âmbito de uma maneira muito mais próxima e gerasses um filho, como é que combinarias a questão de seres padre e seres pai? Oh, Oscar, se eu dissesse amo-te e engravidasse alguém, eu dizia que era um milagre. Muito bom. Porque tu não Agora, amas? amo. N- Amo e amo Não as tens a pessoas que me capacidade de amar? Tens? tenho, claro Não, que ele, sim, ele entendo, com sim. isso não engravida, foi a única coisa que ele disse. Não, foi o que eu disse, não Ninguém, significa claro. que eu não amo. Era um milagre, sim, sim. Até porque eu amo os meus pais, amo o meu irmão, amo as pessoas que me estão confiadas, não é? Agora, se eu tivesse que mudar de vida e assumir uma responsabilidade diferente, claro que sim, acho que ia tentar dar o melhor de mim, não é lógico. Pelo menos ia E fazer de tudo abdicarias da para tua ser profissão de padre? Abdicarias? Por ser pai? Se tivesse que abdicar, só abdicaria se realmente isto deixasse de fazer sentido para mim. Eu dizia, eu à altura partilhava um texto, eu não sou pessoa de desistir de nada. Eu quando desisto de alguma coisa é porque essa coisa ou esse alguém perdeu o interesse para mim. Agora, enquanto eu gostar, enquanto eu amar daquilo que faço ou daquilo que sou, eu sou uma pessoa de guerrear e batalhar todos os dias. Agora, quando isso deixar de fazer sentido ou de me tornar realizado, então eu abandono e partia para outra coisa. Eu digo Mas sempre, o que eu Engraçado, referia é que teoricamente não é compatível. deixem-me Não é só dizer compatível, não é que seres padre e não, seres pai. Ou é? não. Há Sou pai padres na que são fé, só pais. na fé. Existem padres Há que são padres que pais. são pais. Sim, sim. E hoje em dia não há filhos de pais incógnitos. Portanto, o padre tem o dever legítimo de assumir a responsabilidade da vocês criança. sabem que há aqui muitos comentários, para já me pediram para eu me calar um bocadinho, para ouvir A sério? o padre Ricardo. Não, então de brincadeira estou a dizer isto, foram super educados. Deixem o padre Ricardo falar. Porque eu e o Oscar somos de descendência espanhola, vocês sabem também que hablamos por los codos. E o padre Ricardo fez ao contrário, quer dizer, decidiu, portanto, estar mais perto de Espanha do que nós, decidiu não, ou seja, que não... Merce, tenho que contar esta. O padre Ricardo, o Ricardo, que estávamos em ensaios e ele falava-me assim: sim, Oscar, estou a ouvir. E eu, Ricardo, projeta mais a voz. Diz, é que sabes o que acontece? Eu ouço tantas confissões que quando estou sentado à mesa e às vezes me convidam a almoçar e a jantar, eu acho que todo mundo está aos gritos. E depois pôs no lugar dele e disse: epá, é verdade, tu estás ali, então confessa-te lá, meu filho, o que é que fizeste? E a pessoa diz: ah, padre, eu fiz isto. Não se vai pôr aos gritos, não é? Não se vai pôr aos gritos a dizer: ó padre, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu pequei, não sei o quê. E claro, e tu também não vais dizer: meu filho, não faças isso. Não vais dizer aos gritos, tens de dizer de uma forma contigo. Até porque há mais gente no espaço. Agora eu já sou pai, Oscar. A palavra padre Exatamente. significa pai. Portanto, Era isso Claro. que estava a ler aqui. Há muita gente a dizer que o padre Ricardo, para muita gente, é um pai. E isso faz todo o sentido. Porque, claro, senão não seria, obviamente, tudo aquilo que nós dizemos, não é? Um padre é um padre. Como isso é bueno, É nuestro verdade. padre. Então, Curiosamente, em Espanha não há essa diferenciação. El padre, é o pai. el cura, pero se dice el padre. Sim, E é esse, verdade. mi padre. Curiosamente, não existe diferença no castelhano. Aqui sim, é o padre e o pai, que é completamente diferente. Mas em Espanha não existe essa diferenciação. Portanto, tu já és pai. Portanto, tu tens o teu rebanho. tenho vários. Isso Tens é vários tão bom. rebanhos. Então, mas quantos rebanhos é que tu tens? Eu tenho alguma Então, curiosidade em saber também algumas coisas em relação a isso, padre Ricardo. Porque assim, Pergunta-lhe. acaba por ser uma grande responsabilidade também. Pedem-lhe muitos conselhos para Sim, eu seguir a recebo. vida em frente ou pedem o perdão?
Não, eu recebo muitas pessoas em casa, muitas vezes ouço desabafos, não posso comentar certos desabafos, até porque eu não estou a falar a ninguém em concreto, estou a falar a toda a gente e de ninguém em concreto. Ouço muitas vezes a questão de violência doméstica, muitas vezes a questão da violação, muitas vezes a forma intrigante como as pessoas se questionam na questão da sexualidade em casal, na forma como vivem. Ou seja, são tantas as situações que eu muitas vezes, quando me deito à noite, eu ponho-me a pensar que a minha vida pessoal não tem problemas, graças a Deus. Ou seja, todos os meus conflitos que eu encontro até hoje e todas as minhas preocupações, no fundo, derivam-se das preocupações dos outros, que eu tento arranjar resposta, arranjar soluções, e no fundo nem Acima de sempre é fácil. tudo, acima de tudo, o Não, Padre Ricardo espalha energia, boa energia. Isto é um bocadinho também para ir ao encontro de algumas pessoas que não têm a nossa fé ou que não acreditam na Igreja Católica sim, sim. e não são católicos praticantes. Portanto, é importante ver também deste prisma, não é? Porque ao fim e ao cabo, um padre tem que ter realmente também muita paciência. Sim, temos que ser pacientes. E depois há uma coisa. Eu É, sabia. eu acho que é uma das maiores virtudes. Eu acho que é uma das mais. Eu nunca pensei ser tão paciente como sou no fundo, porque nós. É que não é fácil tentar agradar a gregos e troianos. É que nós falamos aqui em 5 paróquias, são aquelas que me estão confiadas. Imaginemos 5 paróquias, 4.000 pessoas. Destas 4.000, que haja 1.500 que são minimamente assíduas às coisas da igreja. No fundo, ter que conviver com sim e com não, e dizer nins, e talvez muitas vezes, ou seja, tentar agradar a toda a gente nem sempre é fácil. Às vezes temos que ter a fortaleza interior de saber dizer não, mas saber justificar esses nãos, para que as pessoas não fiquem melindradas nem Claro, aborrecidas porque um connosco. não vazio, não é? Um não só pode-se querer dizer Sim, muita coisa. sim, mas no fundo eu partilhava isto no outro dia. Eu sou feliz não porque sou padre, até porque se eu fosse padeiro neste momento, ou fosse empregado de balcão, recepcionista, fosse o que fosse, eu era exatamente a pessoa mesmo feliz como sou hoje. Bom, Portanto, mas eu sou um padre, amo aquilo que faço, mas sou feliz não porque sou padre, mas sou um padre feliz. Porque me sinto mas é um realizado padre naquilo que faço. vaidoso. É um padre vaidoso, Oscar. Sou Muito um bocadinho, vaidoso. E mas eu acho que bonito. nós, mas eu acho que nós temos que ser um bocado vaidosos, ou seja, porque no fundo, É ótimo. no Isso é fu- autoestima. É gostarmos de nós. Lá sim, está. olha, eu acordo muito cedo de manhã para ir treinar e há muita gente que se calhar é capaz de condenar essa atitude, só vai ao ginásio quem não tem nada para fazer, é muitas vezes a mentalidade, mas às 7 da manhã eu passo no café e já estão ali para aí 6 ou 7 pessoas a beber copos de vinho branco e muita coisa assim. E se calhar em termos económicos gastam muito mais no final do mês eles todos os dias do que eu gasto se calhar no cuidar do corpo. Nem é só por uma questão estética, também por uma questão de saúde, mas também por uma questão estética e também mental. Eu acho que quem se sente bem com ele mesmo, conseguimos arranjar muita mais alegria e satisfação para conseguir transparecer para os outros. Eu acho Chamado que isso que é bem-estar, não é? fundamental. Interior. O nosso Sim, bem-estar interior é exatamente. muito importante para equilibrar tudo na nossa vida. Sim. E eu acho fantástico, porque o Padre Ricardo acaba por ser um grande exemplo. Há muita gente que está a entrar agora só, porque nós dissemos 21h30 e estavam a perguntar ao Oscar de que é que se tratava o nosso direto. Queres ser tu a dizer? Sim, o nosso direto é sobre a ausência parental. Portanto, o tema desta semana é a ausência parental, é quando, de facto, por algum motivo da vida, pusemos aqui vários exemplos, de crianças que perderam os pais num acidente, de pais que tiveram que emigrar para outro país e tiveram que deixar os filhos a mãos, de tios, de avós, de familiares para tomarem conta enquanto estão a trabalhar fora, porque aqui não conseguem encontrar trabalho, de inúmeras situações. E estamos a falar, sobretudo, de quando há separações que terem atenção que os filhos não podem ser as armas de arremesso para se vingar na outra pessoa, porque muitas vezes as relações acabam, mas existe ali como um laço invisível que é para ver se eu consigo vencer-te ou ganhar a taça. Quem não entende muito bem o porquê é completamente ilógico, porque se é uma situação, e dizias tu numa mensagem que escreveste no Face, quando as pessoas não são felizes, que se separem realmente, que não têm que viver esse Sim, sim. sofrimento. E dizias tu, Ricardo, porque aqui há duas personagens. Há, entre aspas, há o Padre Ricardo e há o Ricardo, que também tem uma maneira de pensar. E esse conselho, embora tivesse assinado por Padre Ricardo, eu vi o Ricardo lá a dizer realmente existe se calhar essa hipocrisia que muitos padres não diriam, e diriam, tenta salvar o teu casamento, meu filho, tenta não sei. E tu Oh, foste Oscar, claro, mas se a coisa não dá, não insistam, não, exatamente, mas separem-se. isto no dia do casamento há uma leitura que eu gosto muito de ouvir, sobretudo, não pela leitura em si, mas sobretudo pela questão linguística. Há uma expressão que é usada assim:
independentemente do casamento, ou relação a dois, ou seja do que for, a palavra diz assim, suportar na caridade. Eu acho que é um verbo muito forte para ser ouvido e muito mais difícil, se calhar, colocá-lo em prática. Mas a questão, amai-vos até que a morte vos separe. Se calhar encontramos muitos casais que estão à espera que a morte chegue rápido. Não é? Para que se possa... Não é? Agora, eu acho que o suportar na caridade significa, acima de tudo, era aquilo que falávamos no tema anterior. Isto significa o quê? Que nós devemos, sobretudo, respeitar aquilo que são as vulnerabilidades do outro, não é? Aceitar aquilo que são os defeitos, mas também as virtudes. E quando nós conseguirmos viver desta forma, eu acho que o suportar na caridade e no amor significa o respeito mútuo. Eu não posso ser uma pessoa frustrada e partir para uma relação com uma pessoa bem resolvida. Não só vou continuar a frustrar a minha vida, como vou também arruinar a vida do outro. A Mércia dizia uma coisa importante há bocado, e que nós realmente temos que ser pessoas bem resolvidas connosco próprios. E quando o nosso coração encontra serenidade, encontra paz, nós conseguimos ter uma capacidade de oxigenar o nosso cérebro e conseguimos projetar sonhos e se calhar... Padre Ricardo, mas já agora vou-lhe aqui questionar uma coisa. Em relação a isso, eu curiosamente consegui atingir isso agora, há pouco tempo, confesso. Tem sido um processo e tem sido uma montanha russa. E acredito, como eu, muita gente, ou com outros casos, e imagino que também com vidas muito difíceis e, na verdade, uma luta constante. Acontece que a isso chamamos maturidade, experiência, sorte, azar, ou seja, há tanta coisa que por vezes nos passa pela cabeça quando estamos nos maus momentos, e com certeza muita gente que me está a ouvir vai se identificar, até porque somos todos humanos, acima de tudo, os sentimentos e as emoções são muito parecidas a todos. A forma como reagimos e as encaramos na vida, cotidiana, é que diferem. O que é que eu quero dizer? Diz. Sim, mestre, diz. Não, continua. Não, o que eu queria dizer é, de que forma nós podemos colaborar, não é? Ou poder ajudar amenizar, a palavra é amenizar a situação, não é? Exatamente. Amenizar para sair menos ferido possível. Porque, na verdade, nós dependemos também muito do exterior, ou seja, na pior fase que eu passei da minha vida, e graças a Deus nunca passou pelo lado da saúde, e é isso muito grata e sempre a cuidar-me, com certeza, mas acima de tudo com esta fé também que tenho, porque sou uma mulher de fé, mas passei momentos difíceis em que entrei numa depressão, em que via tudo negro, e hoje em dia, estamos a falar, por exemplo, agora falei da depressão, poderia ser outro tema, mas leva à loucura muita gente, e a depressão não nos deixa ver a vida como estou a ver agora. E às vezes temos que recorrer. Sabes, Médios? Sim. Eu amo-vos e tínhamos aqui palestra para 2 horas, mas é suposto o programa ter meia hora e já vamos em quase uma. Portanto, não, acabas tu esse raciocínio porque ainda temos o jogo de anjos e demónios. Ok. E temos de tirar uma conclusão muito rápida, mas essa vou arrematá-la eu. Fala. Era só questão só atingimos a paz quando também atingimos a maturidade. É basicamente isto que eu queria deixar aqui. Eu vou fazer assim uma coisa muito sucinta. Eu acho que parte da nossa falta de maturidade que só atingimos muitas vezes com o sofrimento, ou seja, nós só nos tornamos obedientes no sofrimento. Já com Jesus foi exatamente igual. Infelizmente a vida é assim. Nós só nos tornamos obedientes, só abrandamos o nosso ritmo com o sofrimento quando a vida nos diminui um bocado e nos fragiliza. Até porque nós somos educados desde pequeninos a ser competitivos. Um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. E nós vamos crescendo assim, pensando que a vida nunca termina, que nada nos vai deixar cair por terra. E vamos chegar a uma certa altura da nossa vida que nós vamos sendo experimentados pela vida e vemos que afinal vacilamos. Depois, na minha opinião, há 2 tipos de dor que nós aprendemos com a vida. Uma, que é a dor física, e nós imaginamos, se pegarmos no martelo, eu acho que isto que é curioso, se pegarmos no martelinho e batermos na ponta do dedo, nós ficamos de tal forma agarrados à dor que nós não conseguimos raciocinar, ficamos assim. Exato. Mas quando a dor é uma dor de alma, uma dor emocional, uma dor de coração, a nossa cabeça entra em depressão, não consegue parar de deixar de pensar. Quando é física, nós não pensamos em nada, ficamos de tal forma agarrados à dor. Mas quando a dor é interior, é quando nós caímos por terra, quando vacilamos, quando choramos, quando nos fechamos dentro do quarto, quando ficamos depressivos. E as dores nunca devem ser
passadas ao lado, mas devem ser Agora, sentidas. e aí, então, Deve só haver para lutas. finalizar, Oscar, para juntar aqui tudo o que nós falámos, como é que nós podemos, isto pedindo assim um conselho ao nosso padre Ricardo e também uma partilha do Oscar, porque sempre foi a pessoa que mais me aconselhou nesta vida, na minha vida, mas uma criança, como é que poupamos a criança de um sofrimento como este, de um pai, como o exemplo que tivemos aqui desta senhora a partilhar connosco, dizer que o pai disse ao filho com 7 anos que não o queria ver mais. Como é que nós podemos proteger os nossos filhos disto? Eu acho que não há forma de proteger e a melhor forma que esta mãe tem para ensinar o filho é ensinar-lhe que tem o amor da mãe e ensinar-lhe que muitas vezes os adultos não têm a maturidade suficiente para assumir compromissos e se ele um dia for pai, que entenda o que sente agora e que nunca queira reproduzir isso num filho dele. Mas Ou seja, é preciso, lá está, ter uma sanidade mental e uma força sim, incrível, porque a raiva, isto existe, não é? Uma mãe, quando ouve isto, ou quando sente isto, o que sente é uma raiva muito grande, porque é a nossa... Pois é, Um filho, não mas é? ele disse É aquilo criança, para magoar a mãe, tiramos sem bicho. pensar nas consequências de como é sim, que iria exatamente. magoar o filho. E aí lá está, voltamos ao mesmo. Eu tenho a certeza que esse pai tem 2 problemas. Um deles, possivelmente, precisa de ajuda profissional de um psiquiatra, porque não se diz isso a uma criança de 7 anos, é igual que teres um cachorrinho e desculpem lá fazer esta comparação, mas como é que há coragem de pessoas poderem matar animais bebés? Tu olhas para um cachorrinho bebé, não é? E é aquela coisa doce e o teu instinto é proteger. Portanto, esse primeiro problema que ele tem, que pode ser um problema psicológico, devia procurar ajuda profissional. E aqui vamos ser limpos. Não tenham medo de procurar ajuda profissional, de psicólogos, de padres. Olha, o padre Ricardo, eu vou dar o número de telemóvel aqui em direto para todos que quiserem ligarem. Não te vou fazer isso. Já imaginas a quantidade de telefonemas que tu ias receber. Bem, tu amanhã telefonavas-te a vingar. Não te vou dar o número de telefone. Mas partilhem, sobretudo pensem em proteger os mais pequenos e tentem sair o mais ilesamente possível dentro de uma guerra. É claro que vai haver feridas, mas tentem protegerem-se ao máximo e que isso não seja uma guerra de egos. E aí é que está. A guerra de egos e de vingança, vingança tem que ser inferior ao amor que se sente por um filho. Certo? Este é aquilo que eu sinto. O Ricardo deu a sua opinião. A Mertche que levantou uma questão muito importante. Deixamos-nos a pensar, porque nós não temos a resposta. Se tivéssemos a resposta, Mas tínhamos um aqui há livro escrito. olha, há muita gente a dizer uma coisa que é aquilo que eu disse logo no início. A forma mais importante, inteligente, que funciona para tudo é Dar amar. amor. Sem medo, É amar. amar muito, mesmo naqueles momentos que dói tanto, que nós não sabemos, perdemos às vezes o controle, não sabemos o que vamos fazer, é realmente abraçar, dar amor e dizer assim, tudo vai dar certo, tudo vai passar, porque na verdade isto tudo também é muito importante, nós estamos a dizer isso a nós mesmos e acima de tudo tentar ao máximo não passar tudo para os nossos filhos. Não é esconder, porque esconder também acredito que não seja a solução, porque nós temos que saber conversar e ter diálogos com os nossos filhos explicando as coisas, porque às vezes a falta de diálogo, a ausência de diálogo com os nossos filhos também Não nos é faz, proteção. não nos Não é permite proteção. saber o que é que vai na cabeça deles e no coração deles Claro. também. Nós teríamos aqui 2 ou 3 horas de Oh, diretos para falar sobre... ou mais. Então vamos lá às perguntas. Vamos lá aos anjos e demónios. Enfim, eu vou começar com um filme. Ok? A Mertche também vai dizer e nós, consoante a resposta que a Mertche diga, mostramos o nosso emoji que ela não tem emojis. Nós também vamos pedir ajuda no futuro, porque nós queremos fazer crescer este programa. E obviamente seria impossível estar a mandar emojis a todos os nossos convidados todas as semanas. Não seria uma tarefa fácil, porque somos uma produção muito pequenina. Mas agora, já para já, vamos começar com os nossos emojis. Mertche, Ricardo. Drácula. Anjo ou demónio? Sabem a história Sim, de é uma porque história de aquele amor. é uma história de amor. Anjo-diabo. Tu dizes anjo-diabo. E tu, Mertche, o que é que tu Eu digo dizes? mesmo, porque à primeira que nos vem à cabeça logo do Drácula, perdão, Drácula. do Drácula, enganei. Ia dizer diabo e ia Drácula. Isto por causa do diabinho. O que nos vem à mente logo é o diabo, não é? O Drácula feio. Mas é errado. Mas não. Exatamente, é errado. Errado. Ele fez isso por amor, porque vou esclarecer isto se calhar aos telespectadores que estão aqui em direto, telespectadores porque não estão a ouvir. Aos espectadores.
Aos espectadores, mas são tele, porque isto é uma televisãozinha, já tem força. Hã? Já viram que isto evoluiu? Agora, fora de brincadeira. Evoluiu, meu Deus, já podíamos ter o nosso próprio programa. Agora já estou a falar com o telemóvel. Eu nem sei o que é isto. Mas a verdade é que é assim, estamos aqui a acompanhar a evolução e eu e o Oscar dizemos muitas vezes um ao outro, temos que fazer um programa nas redes, Verdade. ou um canal no YouTube, porque mesmo que não Mas isso era um reality show, isso é outra história. Isso é a história do nosso dia a mas dia, isto isso para é dizer diferente. que estou muito contente, eu sou convidada, eu tenho direito a dizer o que eu quiser. Sim, Então, claro. para vos dar os parabéns, primeiro porque realmente isto é acompanhar também a evolução e mesmo até muita gente nos está a ver que por vezes não tem vontade de estar a ver televisão e quer estar a ouvir e acompanhar outros assuntos e tal como vocês fazem, e muito bem, todas as semanas têm temas maravilhosos em que, acima de tudo, levam com leveza temas sérios que por vezes são esquecidos ou não são falados. E há tanta gente que se sente sozinha, ou pelo menos que sente essa necessidade de ouvir que há pessoas a passarem o mesmo e a viverem a mesma coisa, e principalmente pessoas que se calhar entram pela casa de toda a gente adentro, como costumo dizer. Sim, sim. E pensam por vezes, porque estamos rajadinhas e penteadas, que temos uma vida perfeita. Não existem vidas perfeitas e todos nós passamos por muitas fases na nossa vida. Em relação aos filhos, é a melhor coisa que a vida também nos pode dar. Portanto, Drácula, amor, portanto, Diabinho e Anjo e Diabinho. Drácula fica o diabinho, mas embora haja ali uma história de amor lindíssima por trás, ele estava furioso com Deus porque o inimigo do Drácula, que estava a perder a guerra, mandou ao mensageiro dizer que o marido, ele, tinha morrido na guerra e que eles eram vencedores. A mulher não suportou e mandou-se de uma torre abaixo. Quando ele chegou, a igreja não queria enterrar a mulher em Terra Santa. E ele ficou furioso porque disse que era o amor da vida dela e que ela tinha que ser enterrada em local de fiéis. Isto é uma coisa muito antiga, não sei se isto existe hoje em dia. Não, acabou para anos atrás. Sim, quer dizer, não tão antiga, vê lá tu, já naquela época. E como a igreja se recusou a enterrar a mulher em Terra Santa porque tinha cometido suicídio, ele fez uma jura de ir contra Deus. E por isso é que ele se transformou num vampiro, e ele tem um filme maravilhoso que eu aconselho a todo mundo, que é Drácula, de Bram Stoker, uma história de amor. Vejam, não percam. Outra já a seguir, que é para não ficares, Grace Jones, a grande mulherona, modelo, cantora, fashionista, Grace Jones. E Grace Jones é aquela imagem que é... Como um anjinho. É uma mulherona. Uma força, ela é uma força da natureza. Força bruta. É incrível. Então pomos todos anjinho, tu também, Merche? Sim, anjinho. Anjinhos. Mar Adentro. Ai, Mar Adentro, meu Deus, que filme, velho. Hoje estou cinéfilo. Ai, anjo. Meu Deus, Mar Adentro. Eu chorei tanto filme, chorei tanto. Tu choraste? Também dás um anjinho ou dás um demónio? Eu também para chorar não eu sou chorona. Dás anjinho ou demónio? Anjinho. Apesar do tema ser controverso. É verdade, o tema é controverso, sim. Podemos falar muito controverso. É que quem não viu, se calhar o melhor é ver, e até pode ser um tema para vocês, mais para a frente. Eutanásia, já estamos a preparar a caminha. Já agora, vamos fazer uma pausa só para dizer que o tema da semana que vem são, deixem pôr a voz de publicidade, as relações fast food. As refeições fast food? Não. Relações. É que não são as refeições, as relações fast food, de usar e deitar fora. Bora lá, quanto mais melhor, IKEA, montamos e desmontamos. E, portanto, fiquem atentos que a semana que vem vai sair. E temos também um convidado muito especial. Qualquer coisa. Estou a brincar. Fast food, rápidas. É aquelas em que não queres compromisso e todas as noites vai a um hambúrguer. Com queijo. É o gosto do freguês. Eu vivo como queres, nesse aspecto. Claro, mas vamos deixar em aberto, que não estamos aqui a julgar, mas vamos falar sobre as relações fast food, que é uma coisa muito atual também. Com isto da pandemia, foi o que aconteceu. Portanto, já disse 3, não é? Agora diz lá uma que é para desenjoar. Tu, Ricardo. Eu? Esta vai para a Merche. Dime. Charlie Chaplin.
Charlie Chaplin. Também é as duas coisas. Eu acho que é as duas coisas também, não é, Oscar? Só amor. Eu acho que é esse o amor. Eu, Chaplin, posso-vos dizer que depois de ter visto o filme O Grande Ditador, onde ele faz uma paródia a Hitler extraordinária, faz uma paródia cheia de amor sobre a personagem do Hitler e com uma mensagem maravilhosa, eu fiquei rendido porque estamos habituados a ver Charles Chaplin nos filmes mudos. Mas quem quiser ver um grande filme, Não sei mesmo porque eu antigo, associei logo a esse filme, porque tu deves ter sido tu que me falaste nesse filme que eu fui ver. Porque automaticamente vem-me à cabeça o Hitler e fiquei com isso na ele mente. Daí faz ter dito as duas coisas. um papelão. Não, ele era diabinho num sentido que também posso concordar contigo, esta é a votação da Merche, que foi Anjinho Diabo, porque ele era muito provocador. Charles Chaplin não era aquela coisa só cómica, Era ele era isso. de chocalhar e fazer pensar as pessoas o que é que estamos aqui a fazer, não é? Sim, chocar. E teve muita coragem em fazer aquele filme, O Grande Ditador, numa época em que não se devia ser tão descarado, não é? E eu fui muito descarado com esse tema e aconselho a todos verem o Grande Ditador desse filme, Charles Então, Chaplin. na época dele, ele deve ter sido muito criticado até. Mais Mas foi também idolatrado. Aí é que foi, para mim, Charles Chaplin ali foi consagrado como ator, como intérprete, como comediante, como realizador, ele era tudo. Deixou a sua filha cá, a Chaplin, que também está viva, mas que não segue as pegadas do pai, mas posso dizer que ele consagrou-se com O Grande Ditador. O Grande Ditador foi daqueles filmes que eu fiquei parvo a dizer, se hoje em dia fizessem o filme O Grande Ditador atual, passava perfeitamente, porque estamos numa sociedade em que há uma barreira muito difusa entre a liberdade e os ditadores, não é? Quase a nossa liberdade, onde é que Sim. está? É outra questão que podemos montar. Não é bem, espera aí que eu vou buscar um bloco de notas. Porque olha, Então, Ricardo, lança aí mais um Anjo Diabo. vamos pela noite dentro. Pronto, vamos pela noite Eu estou dentro. também sobre atores de cinema agora. Mel Gibson. Mel Gibson. Olha, Eu admiro muito, sobretudo por uma questão de fé que ele tem e a forma. Ele tenta ir sempre à questão dos filmes, tentar a veracidade dos factos, e eu acho que isso que é fundamental, tentar passar a Todos os mensagem bons exatamente como filmes, ela é. todos os Sim, bons sim. filmes acabam por ser mensagens de vida, não é? Eu Sim, acho sim, eu que gostei muito daquele. O Braveheart, para mim, foi dos mais fortes. Vi o pai 7 ou 8 vezes já, a Independência da Escócia. Eu acho que é um filme espetacular e eu acho que é. Não portanto, só, Anjinho, Paixão de Cristo e muitos completamente. outros. Sim, Anjinho, para mim, Anjinho. para mim é Anjinho. Posso dizer que dos filmes que mais me impressionou na altura foi o Mad Max, com a Tina Turner, Mad Max. que foi aquela Sim, coisa sim. apocalíptica. Sim, Sim, estavas sim. esquecido, mas eu não. Aquela coisa Não, apocalíptica. mas eu estou-me a rir, eu tenho que vos dizer porquê. Porque o Oscar sabe, melhor que ninguém, porque é meu irmão, mas é assim, eu adoro cinema, eu adoro ver filmes, eu adoro. Mas e decorar os nomes dos filmes? E associar depois que filme é que foi que eu vi que tinha esse. Eu sou péssima nisso. Eu tenho muita memória visual. Bem, eu acho que tenho aqui um computador que já está a ficar cheio, estou a precisar de um disco externo. Mas, na verdade, estou-me a tentar lembrar do filme e não estou a conseguir. Podem-me ajudar? Aquele que era Do feito Mel muito Gibson, cego. então Braveheart. Braveheart Não, é Braveheart. dos que mais marcaram nas últimas décadas. Independência da Ah, Escócia, o filme era longo, 3 horas e. De Em que certeza ele que vi várias depois vezes. Não, é que de certeza que vi várias vezes. mataram-lhe a noiva e depois Ai, ele já tentou sei. vingar-se. Que horror, não. Que horror, porque dói. Foi degolada e. e o Mad Max também te lembras? A Tina Turner cantava We don't need another We don't hero. need another hero. Ele fez um papelão naquele filme apocalíptico, não é? Em que já a Mas os sociedade melhores ficava filmes para desmontada. mim foi sempre o Oscar que me disse: Mestre, tens que ver este filme. E sem dúvida que há filmes que nos fazem pensar muito na nossa vida, naquilo que estamos a fazer, que fizemos e que queremos fazer, não é? Eu acho que são grandes lições, grandes filmes, grandes Sim, lições. sim. Grandes filmes, grandes lições. E é assim desta maneira que eu Posso queria terminar a acabar. minha parte? Podes terminar a tua parte? Então Tenho uma última pergunta. eu vou acabar com um. Agora sou eu, posso dizer um? Não, agora Podes, é a minha vez podes, depois. podes, A Merche é a podes. última. Ok. Está bem, espero. Agora uma pessoa que é bastante conhecida dos nossos ecrãs e que nos deu o privilégio de poder estar aqui connosco. Merche Romero, Anjinho ou Diabo? Isso é um Ah! bocadinho de amigo. Olha, posso responder?
Todos somos. Eu acho que Todos somos, temos uma parte de anjinhos e diabos. Mas falando do coração dela, confesso. falando do coração dela, Meu Deus. falando da garra dela e da maneira como ela geriu toda esta situação, teve que ser assim. Porque se fosse só assim, era engolida. Portanto, é assim. Tive que aprender a puxar às vezes o outro lado. Eu já fui muito, por exemplo, muito mais impulsiva do que sou hoje em dia, mas tive que aprender a proteger-me, porque infelizmente muitas vezes o ser bom era mau. E isto é algo que Ser bom era mau. anjinho e demónio, e ser bom não era suficiente. Então eu acho que com isto já disse muita coisa. Há um filme que eu adoro para finalizar a nossa conversa, que finalizam vocês, mas que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. La vita é bella. Ah, vida Olha, bela. era isso que eu... Nós falámos Mas era disso. essa que eu tinha a dizer. A vida é bela, anjo ou eu vi, por demónio? acaso. Anjinho, 100%. Anjo. Amor, amor, Anjo. amor, amor é o Anjo. grande exemplo de tudo. Meu Deus. E É então, o amor. Olha, foi um dos filmes, foi um dos poucos filmes que eu me emocionei bastante. ui, meu Deus. Para E viver grande o teu Ah, mas pai. tens mais. Olha, já foste ver aquilo que eu te disse para discutirmos no próximo dia do Almodóvar? Tudo sobre a minha mãe? todo sobre a minha madre. Maravilhoso. Todo sobre a minha madre. Muito Então bom. aconselho a todo mundo a verem Todo sobre a minha madre, vencedor de um Oscar da Academia de Hollywood, Pedro Almodóvar, e que teve um argumento inesperado. Eu chorei e ri em simultâneo naquele filme. Nunca tive tanta chantagem por um realizador como a do Pedro Almodóvar. Eu quero-vos estou a fazer dizer... beijinhos, porque todas as pessoas que já nos ouviram, começámos a despedir-nos já não sei quantas vezes. Portanto, toda a gente está a despedir de nós. Um grande beijinho. Beijinhos a relação aos todos. filmes, já dissemos Ah, Obrigado, tudo, Mércia. mas há Sigam-nos, por favor, nas especial. redes. Sigam-nos nas redes. Oscar Romero Artist no Instagram. Merche Padre.Ricardo Romero. Esteves. Então vamos com calma. E Calma. Merche... Pausa. de cada um- Oscar, diz não- tu. Diz tu, o teu. Então, começamos. Oscar Romero Artist, sigam-nos nas redes, apoiem-nos e, por favor, partilhem esta mensagem que passamos aqui com o programa, que esperemos que seja interessante. Deixem os vossos comentários que leremos, estaremos atentos. Próxima semana comentaremos alguns. Vão deixando a mensagem neste vídeo. Ricardo.Esteves no Instagram e Merche Romero Ricardo Oficial. Ponto. Ricardo. Padre, Não, padre Ricardo ponto Esteves. Eu troquei. Padre.Ricardo Esteves. Sim, cuidado para não dar. Ainda não resolveste aquela situação. Ainda tens a conta lá, o larápio das contas. Vamos então. Padre.Ricardo Esteves. Eu quero deixar aqui. Merche.Romero Oficial. Sigam-nos, sejam felizes e, por favor, se for o vosso caso de serem uma mãe ou um pai em que estão a fazer o esforço sozinhos, deem amor e, o mais importante de tudo, sejam felizes com aquilo que têm e Vão não ver que tentem eles estão sozinhos. Ninguém está nada. sozinho. Nada. Eu quero Merche, dizer importante. isto. Adorei. Desejo-te a maior das felicidades dos teus desejos Obrigada. futuros. Eu não sei porquê, mas daqui a pouco eu tenho a sensação de irmão que um dia destes vais ter um programa à tua medida, assim com 3 metros de altura e tudo o Também resto, acho porque que tu Meus continuas a pensar que és das melhores apresentadoras do nosso país e que mereces Hoje. tudo aquilo que tens estado a conquistar. A Deixa-me Mércia hoje podia só ser uma grande dizer. pivô. Deixem-me só dizer isto. Curiosamente, passou aqui várias pessoas a falarem sobre o assunto. Outra coisa que eu aprendi é aceitar tudo o que acontece. E tudo é uma aprendizagem. Esta fase que eu estou a viver nova, porque ser comentadora de um programa é novo para mim e também estou a adorar, porque realmente estou. É um desafio também para mim. Mas acima de tudo, eu estou bem comigo mesma, eu estou feliz, estou numa nova fase da minha vida, estou a renascer. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque o caminho é para a frente. E a vida é bela. Obrigada aos dois. Mesmo. Continuem Obrigado, a... Mércia. Obrigado a ti. Eu continuo Por a teres ver, aceito a vir. seguir-vos. Nós somos os três, se calhar eu e o Oscar, acabámos por falar mais do que o Padre Não, Ricardo. não, é bom que seja Mas- assim, não importa isso. Nós somos os dois já, falamos por los codos e quando nos juntamos ainda é pior a emenda que o soneto, mas também adorei ouvir o Padre Ricardo, sabe muito bem também ouvir quem está todos os dias com pessoas que realmente também precisam de uma palavra amiga, de um apoio. E fiquem connosco, sigam-nos nas redes porque nós vamos contando a verdade, acima de tudo, nós somos verdadeiros. Um grande beijinho. Olha, podemos mandar um beijinho em Obrigado, simultâneo os Mércia, três para todo mundo antes de desligar? Vamos. 2, Espera aí, deixa-me. Qual é o botão de desligar? Qual é o botão de desligar? Espera, Oh meu espera. Deus, Nossa Senhora. calma, espera. A todos,
Muito boa Um, noite, obrigado por dois. terem assistido Anjos e Demónios e sejam felizes. Até sempre. Até Até breve. quinta-feira às 9 horas. Tchau. Sigam-nos. Sim, não se Tchau. esqueçam. Até quinta. Tchau.